Olá pessoal, tudo bem? É a professora Jaqueline. Bom, hoje a gente vai continuar mais uma aula de bactéria, tá? E nós vamos encerrar essa aula de bactéria hoje, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre as enterobacterioses, tá bom? Lembrando que essa aula eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? E vou inserir também uma questão no fórum para que vocês possam responder, tá ok? Participe de um fórum, responda a questão no fórum, porque vai servir de frequência nas aulas, tá bom? Assim como também para eu saber que vocês estão participando, tá bom? Que isso contará como nota também, tá bem? Bom, a aula de hoje é sobre as enterobacterioses, que é uma bactéria gram-negativa. Então, na aula passada nós falamos das bactérias gram-positiva, né? Então, falamos do estafilococcus, streptococcus, quais os tipos de espécies que tem dentro dessas bactérias, né? Qual a importância clínica, né? Quais tipos de doenças que se desenvolvem através do estafilococcus streptococcus, que é uma bactéria gram-positiva. Então, lembra que ela tem uma coloração mais violeta devido à adesão aí do cristal violeta na coloração das bactérias, e que essas colorações permitem aí distinguir se é uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. E a gram-negativa sempre tem essa coloração mais rósea, né? Ela não tem essa coloração violeta, esse lilás escuro, tá bom? Essas bactérias gram-negativas, eu coloquei como exemplo para vocês os bacilos, né? Nós vamos falar um pouquinho das enterobacterioses, que elas têm essa forma de bacilo, que nós já falamos disso também. Elas podem ser aeróbias ou anaeróbias facultativas, então mais uma vez podem depender de oxigênio ou tanto faz, com ou sem. Elas possuem catalase, tá, na sua estrutura, tá bom? São móveis e imóveis. O que significa isso? Móveis, porque elas podem se movimentar, porque elas têm flagelos, ou elas podem ser imóveis, bacilos gram-negativos que não têm flagelo nenhum e elas ficam paradas ali naquele tecido ou naquele foco, por exemplo, tá bom? Pode crescer em meios comuns, então você pode encontrar esses bacilos gram-negativos, essas enterobacterioses, não somente no intestino dos homens e dos animais, mas também você pode encontrar nas plantas, no solo e na água. Enterobactérias é o principal componente da flora intestinal normal do homem, tá? Então lembra que as bactérias participam da flora da pele, participa da flora de mucosas e também do intestino. Então a gente tem enterobactérias de flora normal, mas também podemos ter enterobactérias de uma flora que não é mais normal, que elas se caracteriza como uma bactéria patológica, que aí entra enterobactérias que podem desenvolver infecções intestinais, feridas ou até infecções do trato urinário, que pode dar abscessos, pneumonia, meningite, tá bom? Ou infecções nosocomiais, que são infecções hospitalares causadas pelas enterobactérias de flora patológica, tá bom? As infecções intestinais, quais são as características? Normalmente, e pode acontecer na comunidade, que a gente fala de surto, né? A pessoa, ou em casos isolados, então a pessoa se contaminou com um alimento contaminado, ou uma água contaminada, por exemplo. Então, por isso que a gente chama de DTA, porque muitas dessas infecções intestinais pode ser uma doença transmitida por alimento, que é o mais comum, tá bom? Ou até caráter hospitalar. E possuem aí alguns tipos de bactérias que tem caráter aí patológicas mais clássicas. Então, a salmonela, tá? É um tipo de bactéria aí gram-negativa, enterobacteriose, Shigella, a Escherichia coli, tá? E a Yersinia, tá bom? Aqui coloquei para vocês espécies mais comuns. Além da Escherichia coli e salmonela, tem a Klebsiella, Pneumoniae, a Oxytoca, tem o Proteus, Enterobacter, Serratia, Citrobacter e Providencia. São tipos de espécies mais comuns que são classificadas como bactérias gram-negativas do caráter de enterobactérias, tá? E aqui mostrando para vocês as enterobactérias, bacilos gram-negativos. Então, mostrando uma placa. Então, lembra que essas bactérias são cultivadas numa plaquinha, né? Que a gente chama de placa de Petri, que nós pegamos a amostra do paciente e colocamos nessa plaquinha. E aí eles crescem, né? E lembre que para essas bactérias crescerem, tem cada bactéria para crescer tem um tipo de meio de cultura que nós já comentamos, que esse meio de cultura nada mais é, entre aspas, que é a comidinha da bactéria. Então você coloca nesse meio de cultura nutrientes, sais minerais, vitaminas, tudo aquilo que é necessário para que essa bactéria consiga crescer. Então nesse caso, essas bactérias aqui, enterobactérias,
o meio mais utilizado a gente chama de Agar McConkie, tá? Que ela tem essa coloração amarronzada, que nem tá mostrando aí pra vocês. E cada círculozinho desse são as bactérias. Então, você percebe que tem uma parte que elas estão mais dispersas e uma parte mais densa, porque elas também vivem em colônias, tá bom? Aqui mostrando novamente as enterobactérias. Você vê que uma parte da placa não tem bactéria e uma outra parte tem. Elas crescem dessa maneira. Então, você coloca a amostra do paciente lá, deixa na estufa, com oxigênio ou sem oxigênio, tanto faz, elas crescem, tá bom? Aqui mostrando um outro também, olha, vários focos de várias colônias de bactérias, no tipo de Agar, tá bom? E nós vamos falar bastante hoje da Escherichia coli, que é um tipo de bactéria gram-negativa, tá bom? A Escherichia coli, ela é caracterizada como uma bactéria anaeróbia facultativa, então ela pode crescer tanto no meio de oxigênio ou sem oxigênio. Pode ser encontrada em microbiota de animais e seres humanos. Pode encontrar até numa escala de 10 a 8 gramas por grama de fezes. A cada 1 grama de fezes pode encontrar até 10ª elevada a 8ª dessas bactérias, tá? Encontrada nas fezes. Pode crescer em meio simples. Elas possuem flagelo, fermentam lactose e tem diversos tipos de sorotipos, essas bactérias, que a gente chama de O, H e K, tá bom? Aqui mostrando que elas podem viver então no intestino do homem e do animal. Mostrando mais uma vez o meio que elas crescem, como eu falei para vocês, aqui tá bem mais, dá para visualizar bem melhor, né, esse crescimento. Então você vê aí o meio de bactéria. Então você vê que essas bactérias, esses tipos de bactérias que eu falei para vocês, da Escherichia, então você percebe que no lado esquerdo elas crescem, né, fermentadoras de lactose, mas você percebe que tem um outro lado ali que ela não cresceu tão evidentemente, que elas não são fermentadoras de lactose, ou seja, o meio de cultura que você cultiva bactérias, você pode selecionar que tipo de bactéria que está crescendo ali, porque se eu coloquei o meio de cultura e coloquei ali lactose e percebi que a bactéria utiliza a lactose como meio de metabolismo bacteriano, como a gente já comentou isso, ela fermenta. Ninguém está mostrando o lado esquerdo. Então você vê que a coloração fica mais avermelhada, tá vendo? Agora, se você colocou ali a lactose, ela não utilizou como processo de metabolismo, não fermentou, você percebe que a coloração fica mais clarinha, né? Não fica avermelhada, né? Porque ela não fermenta a lactose. Então ali você já consegue distinguir se realmente que tem ali uma salmonela ou um outro tipo de bactéria. Então eu consigo diferenciar diversos tipos de bactéria na mesma placa de cultura através se ela fermenta ou não essa lactose, tá? Aqui mostrando uma coprocultura. Então quando a gente fala de coprocultura, o que você está cultivando aqui? Fezes do paciente, porque se ele tem uma salmonela, se ele tem uma Escherichia coli, por exemplo, na hora que ele fizer as fezes, essas bactérias vão ser encontradas nas fezes. Então, é essa fezes do paciente que você vai colocar nessa plaquinha de Petri com o meio de cultura, tá bom? E ver se realmente ela cresce, se esse meio seletivo já é específico para esse tipo de bactéria, ele vai crescer. Se não for, ele não cresce, tá bom? Quais os mecanismos de patogenicidade dessa bactéria? Elas possuem adesinas fimbriais, como a gente já falou, que as fímbrias, né, têm essa capacidade tanto de fazer o processo de conjugação, né, além também de participar, que é uma segunda função das fímbrias, de ter mais aderência. Então, essas bactérias possuem muitas adesinas fimbriais, então ela consegue aderir muito bem à mucosa intestinal e também contribui impedindo a fagocitose. Possui endotoxina, produção de LPS, que é o lipopolissacarídeo. Também possuem produção de heterotoxinas, que afeta a função do trato gastrointestinal, tá? Essas heterotoxinas, elas podem ser termoestável, que é resistente a 100 graus Celsius por 30 minutos, ou termolábil inativada a 60 graus por 15 minutos, tá? Então lembra que essas toxinas, quando as bactérias liberam, elas são tóxicas por organismo, e aí no caso a mucosa intestinal. Por isso que a gente sente muita dor de barriga, aquela dor abdominal forte que a gente tem é devido à liberação dessas enterotoxinas, tá bom? Que essas bactérias liberam para fora. E vocês percebem que elas são bem resistentes, porque quando a gente tem esse processo
infeccioso, intestinal,